Olá, hoje eu queria falar com você sobre a importância do tempo, sobre o valor que o tempo tem para nossas vidas, principalmente sobre o prisma das finanças. Eu, como muitos sabem, outros nem tanto, não sou apenas aí um defensor do liberalismo. Minha origem é do mercado financeiro, como gestor de portfólio, analista de empresas, e é crucial, unindo as duas coisas, na verdade, tanto a defesa do liberalismo como a questão das finanças pessoais, de cada um de nós, compreender a importância que tem o valor do tempo. Na verdade, quando a gente faz qualquer tipo de escolha, a gente está abrindo mão de algo para ter outra coisa. É um trade-off, é um custo de oportunidade que está implícito em toda a escolha que a gente faz. E um deles é justamente a questão intertemporal. Você escolhe ter mais amanhã, tendo menos hoje, ou vice-versa. Os animais já fazem esse tipo de escolha, Quando você. Só que os animais escolhem de forma instintiva. Esse escolhe aí é entre aspas. Ele é programado para fazer esse tipo de escolha. Mas quando você gasta muita energia na juventude, por exemplo, a velhice, com tudo isso com tudo que ela representa em termos de maiores doenças, cansaço, as células já não reagindo como gostaríamos, na verdade é o que senão uns juros que a natureza cobra de todos nós animais pela aquela vitalidade, por aquele vigor maior na época da juventude, que temos ali que procriar, que lutar para sobreviver, num ambiente mais competitivo e por aí vai. Então, a própria natureza está cheia de exemplo biológico mesmo do que significa o juro no tempo, o valor tempo medido como algo que você abriu mão no presente para ter mais no futuro ou vice-versa. Algo que você abriu mão de ter no futuro para poder consumir mais no presente. E infelizmente eu observo aí que muitas pessoas não têm esse conceito muito claro nas suas cabeças. Ainda mais no Brasil. O Brasil é um país eminentemente hedonista, carpe diem, ele segue essa máxima do aqui e agora, deixa a vida me levar. Isso acaba gerando um grau muito grande de impaciência que é refletido em linguagens de finanças numa taxa de juros maior, ou seja, num preço maior cobrado pelo tempo. Então, eu acho isso tudo muito fascinante e fico sempre espantado em como o brasileiro entende pouco disso. Por isso nós somos aí o país das eternas cigarras, porque a gente não entende, talvez, o valor que o tempo tem, muito mais num país como o Brasil. Um país que, como eu disse, é hedonista, poupa muito pouco e tem uma taxa de juros muito alta. O tempo no Brasil tem mais valor, por exemplo, do que o tempo em países civilizados. Só que a gente acaba fazendo o contrário. A gente acaba tomando decisões que punem o futuro de forma desproporcional por não compreender e não conseguir calcular direito quanto é o valor desse tempo. É óbvio que tem aí também uma questão de equilíbrio, Existe o míope e aquele que sofre de hipermetropia em relação ao valor tempo. O míope, obviamente, é aquele que só consegue enxergar um palmo à frente, ou seja, é o típico brasileiro hedonista. Carpe diem, deixa a vida me levar, eu não quero saber do amanhã. E ele acaba pagando um preço muito alto por suas escolhas de curto prazo, com um horizonte muito curto. Mas, por outro lado, aquele que tem hipermetropia também é tipo tio Patinhas. Só está preocupado com o futuro, com o longo prazo que nunca chega, e acaba sacrificando em demasia o seu presente, o seu momento de vida atual, por algo que não passa, às vezes, de um sonho, de uma fantasia, de uma obsessão, de um medo exagerado. Então, achar esse equilíbrio aí entre a hipermetropia e a miopia é o grande dilema. Mas, sem dúvida nenhuma, no Brasil, salta aos olhos que nós padecemos do mal da miopia, que nós estamos sempre agindo de forma a observar apenas o curto prazo e não levando em conta o valor do tempo nessa equação, justo num país que, por conta disso mesmo, o tempo vale tanto. Cobra um juro tão elevado pela impaciência.
Enfim, são assuntos que eu queria trazer para vocês, né, porque eu observo como economista e como liberal, como alguém que vem do mundo das finanças, que pouca gente para pensar nisso. E o preço que nós pagamos como indivíduos e como sociedade acaba sendo alto demais. Entender mais de finanças e entender mais de liberalismo são duas coisas que muitas vezes andam par e passo, andam juntinhas ali de mãos dadas.